paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e o nosso estudo da história da igreja. Pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Não se esqueça de acionar o sininho, de se inscrever no nosso canal. Também não deixe de dar um like nos nossos vídeos e de compartilhá-los com quem você quiser. Com isso, você estará nos auxiliando a espalhar a palavra de Deus. Vejamos então a história da igreja neste tempo. Como a igreja se relacionava com os gentios? Como é que era esse relacionamento? Nós vimos que Jesus Cristo era judeu, os apóstolos eram judeus, toda a pregação estava centrada nos judeus. Sempre que se ia para uma cidade, o primeiro lugar que eles procuravam era uma sinagoga. E ali eles falavam o que tinham que ser dito a respeito de Jesus Cristo. Crendo, eles ficavam. Não crendo, eles procuravam, então, os gentios. Quem fez grande parte deste ministério, um grande evangelista, o grande difusor do cristianismo, foi Paulo. Paulo é o personagem do Novo Testamento. São 27 livros do Novo Testamento, 13 cartas de Paulo. Só para você ter uma ideia. Atos falando um monte sobre ele. Então, imagina qual era a importância de Paulo. Paulo não era de Jerusalém, ele era de uma cidade chamada Tarso. Por isso ele era chamado Saulo de Tarso. Saulo, tá? Que depois passa a se chamar Paulo, quando ele vai para Damasco e no caminho ele encontra Jesus, ele tem um encontro com Jesus, Jesus muda o seu nome de Saulo para Paulo. Ele era judeu, sim, ele era da tribo de Benjamim, mas ele também era cidadão romano. Ele era cidadão romano por direito, porque naquela época ou você era cidadão romano por direito ou você comprava a cidadania. Ele não comprou a cidadania. Ele era cidadão romano, tá? Mas ele foi criado sob os pés de Gamaliel, que era um fariseu. Gamaliel era um fariseu. Tanto é que no início Paulo perseguiu os discípulos de Jesus. Tá? E ele foi criado numa cultura judaico-helenista, porque os fariseus eram muito próximos dos helenistas, muitos deles, né? Muitos deles. Ele é convertido mais ou menos entre o ano 35, 37. Jesus já era morto nesse momento. Quando ele estava indo para Damasco, quando ele estava indo em perseguição. Em Damasco, ele é mandado para Ananias. E Ananias recebe uma mensagem que deveria batizar Saulo, que dali para frente seria um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Ele trabalhou quase 25 anos, ele fez 3 grandes viagens missionárias, ele foi 5 vezes a Jerusalém. 5 vezes, isso tudo eu estou falando que está escrito em Atos e dito nas suas cartas. E ele ficou 4 anos como prisioneiro em Cesareia e em Roma. Ele acaba morrendo em Roma. Uma situação bastante importante durante a vida de Paulo foi o Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio. O que é o concílio? O concílio é quando eu reúno
todos os líderes da igreja. Aqui estavam os apóstolos, os discípulos do Senhor que ainda não estavam mortos, né, os vivos ainda, tá? Eles congregaram, eles pediram, todo mundo foi para Jerusalém e lá eles queriam resolver um problema em relação aos apóstolos judaicos e os apóstolos gentios, ou seja, cristão judeu e cristão gentil. E eles queriam resolver a questão da circuncisão, a questão da aplicação da lei de Moisés. Paulo e Barnabé vão para lá representando a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era formada basicamente de convertido gentil, não era judeu, era gentil. Tá? Junto com eles vai Tito, que depois vai aparecer como quem recebe uma carta de Paulo. Naquela época, quem era a coluna da igreja? A coluna da igreja era Tiago, Pedro e João. Neste concílio, Tiago estava na liderança do concílio. Tanto é que é Tiago que decide que os gentios não precisam ser circuncidados para serem salvos. E todos os outros concordam com Tiago. Então, aqui, no primeiro concílio que se tem notícia da igreja já formada, que é a igreja dos apóstolos, tá? A igreja do primeiro século, né? Esse concílio que foi feito exatamente para decidir sobre a necessidade ou não da circuncisão para a salvação. Em Roma, a igreja é formada muito cedo. Nós não sabemos quem formou a igreja cristã em Roma. O que nós sabemos é que no ano 49, quando o imperador era Cláudio, numa briga entre judeus e cristãos, Cláudio perdeu a paciência e ele diz: todo mundo para fora. Não quero mais saber de ninguém aqui. Vão brigar lá fora. Ou seja, expulsa todo mundo de Roma. É claro que logo em seguida eles acabam voltando. Tanto isto é que 5 anos depois, em 54, a igreja já estava plenamente estabelecida. Não foi Pedro quem estabeleceu a igreja em Roma. Não foi Paulo quem estabeleceu a igreja em Roma. Pedro deve ter ido lá pelo ano de 63, quando a coisa já estava bem estabelecida, né? Alguns dizem que em 55, 60, Pedro tinha ido lá junto com Marcos. Mas isso não se tem certeza. O que se tem mais certeza é que em 63 ele estava lá, né? Marcos vai permanecer em Roma e é em Roma que ele escreve o Evangelho de Marcos. Este Marcos não é o Marcos apóstolo, tá? Pedro escreve a sua carta em 63, muito provavelmente em Roma, como nós já vimos. Se você não assistiu ainda, né, os vídeos sobre a primeira e a segunda carta de Pedro, vá lá, consulte, que nós temos os vídeos todos e nós explicamos que ele escreveu em Roma. Em 54, Nero começa ele assume, a comunidade está reconstruída e Nero vai empreender uma perseguição muito grande. Alguns dizem que foi o próprio Nero que tocou fogo em Roma e não se tem certeza se isto é ou não verdade.
o que se sabe é que Roma naquela época era dividida em 13 regiões, é como se fossem 13 bairros. Desses bairros, 10 pegaram fogo. 3 deles não sobrou absolutamente nada. E é incrível que bem do lugar onde Nero queria construir as suas opulentas e grandes construções, nada sobrou, só cinzas do incêndio. Mas Nero disse que quem fez isso foram os cristãos. Por quê? Porque o bairro dos cristãos não pegou fogo. O bairro dos cristãos ficou livre do fogo. Olha só, meu amado. Nero, então, ele era um psicopata, como nós falamos. Eu não sei se a expressão ainda ela é válida na psicologia, se ainda é correto chamar assim. Mas se eu falar psicopata, você entende o que é um psicopata. Ele era um doente mental, mas um doente social, um doente assassino, violento, sem nenhuma compaixão. Ele matava com tortura as pessoas. Ele pegava as pessoas, olha o que ele fez com os judeus, com os cristãos. Ele pegava os cristãos, porque ele achava que os cristãos eram os responsáveis por todos os problemas do mundo, os problemas que ele estava enfrentando, ele que era daquele jeito, mas enfim. Ele pegava estas pessoas, besuntava de óleo, colocava em estacas e tocava fogo vivos. Ele costurava estas pessoas em peles de animais, ele mandava estas pessoas para morrerem diante de animais, enfim, toda esta maldade acontecia no tempo de Nero. E é no tempo de Nero que Paulo morre e Pedro também. Paulo é decapitado por ordem de Nero, por conta da perseguição, e Pedro é crucificado. Dizem que Pedro não quis ser crucificado na posição normal, com a cabeça para cima, e que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo e Pedro, portanto, morrem praticamente juntos, numa mesma época, não no mesmo dia, mas numa mesma época, sob este homem que era absolutamente fora de controle. Depois de Nero morrer, acontecem algumas revoluções e as pessoas começam a se revoltar. Aliás, Nero só morre por conta dessa revolta popular. Ele foi ameaçado de morte para que ninguém o matasse, ele comete suicídio. E aí sucedem 2, 3 imperadores, até que vem Vespasiano. Vespasiano é este primeiro aqui, este é Vespasiano. Ele estava em campanha lá na Palestina, ele estava para tomar Jerusalém, quando Nero se suicida, e aí o seu exército o aclama imperador, e enquanto ele vai lá da Palestina até Roma, porque naquela época as viagens demoravam um tempo, enquanto isso passaram-se 3 imperadores, um matando o outro, até que Vespasiano chega lá. Vespasiano, então, ele assume como imperador, né, e deixa seu filho Tito é este aqui, Tito, como general das tropas romanas diante de Jerusalém. Quem entra em Jerusalém não é Vespasiano. Vespasiano já é imperador. Ele vai com seu exército, mas ele não toma Jerusalém. Ele vai para Roma para assumir o império. E deixa o seu filho, e é Tito que destrói Jerusalém no ano 70. Nós temos um vídeo, uma série de vídeos, que conta esta história
em detalhes. Procura ali no nosso canal que vale a pena você assistir. Jerusalém, então, é totalmente destruída. Destruída. Lembrem-se que quando ela é destruída, não tem cristão ali. Os cristãos saíram porque houve uma profecia um tempo antes e os cristãos receberam uma profecia dizendo para eles saírem dali. Eles saíram antes da destruição por Tito. Quem não morreu foi feito escravo para Roma. Então não sobrou muita gente. Pois muito bem. Então o que acontece é que depois do ano 70, a cidade está se desenvolvendo, está crescendo, etc. e tal, mas os judeus não deixam de se revoltar contra o poderio romano. E aí surge uma pessoa que muita gente achou que era o Messias, Bar Kokhba. Bar Kokhba, ele fez uma revolução em 132 até 135. E aí, quando ele começa essa revolução de novo, tenta tomar Jerusalém, os romanos destroem completamente, de novo, Jerusalém, destroem tudo, e agora sim, os judeus são expulsos e proibidos de voltar. Naquela época, o imperador se chamava Adriano, e Adriano, então, refaz a cidade de Jerusalém, ele restabelece Jerusalém, mas como centro pagão. E ele faz templos pagãos em toda Jerusalém. Muda o nome de Jerusalém. Jerusalém deixa de ser chamada Jerusalém e passa a ser chamada de Hélia Capitolina, ou seja, a capital que era sob Adriano. Os cristãos tinham deixado a cidade por uma recomendação, por uma profecia, e neste evento, os pagãos consideraram então o cristianismo como uma nova religião. Opa! Então agora cristianismo passa a ser um outro nome, passa a ser uma outra religião. Porque até então eles confundiam as coisas dizendo que era uma seita judia. Começa agora a se criar uma ideia de uma igreja, de uma religião nova. Os romanos, então, passam a entender o cristianismo não como o judaísmo, mas como o cristianismo. Era outra religião. Os crentes se entendiam como os verdadeiros filhos de Abraão. Nos tempos de Constantino, o bispo de Jerusalém, ele é um dos chamados patriarcas. Mas a gente vai ver isso mais para frente, tá? Basta saber que é a partir desta época que se fala então em cristianismo, ou seja, é uma outra religião. E João dá fim a este século. João termina o século. João era o apóstolo mais novo em termos de idade. E ele viveu até o reinado de Trajano. A gente vai falar de Trajano. Trajano não foi um bom imperador para os cristãos. Ele morre em 99, 100, 98, mais ou menos nesta época ele morre. Ele desaparece das escrituras, e a última vez que se ouve falar de João é no concílio de Jerusalém, ninguém mais fala dele. Isso foi no ano 50. Tá? Ele foi para Éfeso e lá em Éfeso
ele tomou ali como base, né, das igrejas para toda a Ásia Menor. Isso depois que Pedro e Paulo morreram. Então ele assumiu o lugar de líder destas igrejas no lugar de Pedro, no lugar de Paulo. Ele foi exilado por Nero. Na época de Nero, ele não foi morto. Quem foi morto era Paulo e Pedro. João, ele havia sido exilado por Nero. Quando Nero morre, ele volta para Éfeso e ali ele termina o Evangelho de João. De novo, ele é exilado agora para a ilha de Patmos. Domiciano, em 81, né, ele faz o exílio de João para a ilha de Patmos e lá ele escreve o Apocalipse. Depois, lembre-se que nós temos as 3 cartas de João e depois disso ele escreve as 3 cartas. Portanto, o primeiro século se acaba. Ele acaba com João. O cristianismo atinge a Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Ele atinge Palestina, Síria, Macedônia, Grécia, Roma, Alexandria e ele chega até a Espanha. Imagina! Então, nós temos aí praticamente todo mundo conhecido está sob a influência destes evangelistas que vão a toda a parte. Bactria, Índia, que é do outro lado, ele é levado no século III. Portanto, antes do ano 300, ele vai para o outro lado. Então, primeiro de um lado, depois do outro lado. Na época de Constantino, no século IV, o número de crentes, número de cristãos, chegava a quase 12 milhões de pessoas. Isto significava 10% da população de um império absolutamente pagão perseguidor. 1 em cada 10 era cristão e era perseguido por ser cristão. Amém, amados? Bons estudos.